Família, essa questão já apareceu na CAF. Nessa aula, você vai aprender situações importantes para o vestibular de medicina da CAF. Nós vamos falar hoje do gráfico, velocidade por tempo e as possibilidades que você tem em relação ao cálculo da sua área. Pois você sabe que quando você tem um gráfico, velocidade por tempo, a área que está abaixo da linha do gráfico vai representar o quê? E aí? Então assista esse vídeo e anote os códigos. Vamos para cima e vamos passar. Qual é a distância percorrida por esse objeto nos primeiros 5 segundos de movimento? E aí? Atenção! Se você tem um gráfico velocidade por tempo, anote que a área que está abaixo da linha do gráfico vai ser numericamente igual a quem? Vai ser, família, a distância percorrida. Distância percorrida. Em alguns casos, pode aparecer deslocamento. Então aqui, nessa situação, ficou fácil, ficou lindo. Veja que você tem que calcular a área de um retângulo. E como é que calcula a área do retângulo? Perfeito. Lado vezes lado. Então, você tem que essa distância percorrida vai ser 10 vezes 5. E 10 vezes 5, se mudaram, não me avisaram. É igual a 50. Dessa forma, essa distância percorrida vai ser igual a 50 metros. Ah, Gui, mas eu já vi aparecer situações em que a velocidade não é constante. Eu já vi situações que eu precisava calcular a área de um triângulo. Eu já vi situações que eu precisava calcular a área de um trapézio. Eu sei, família. Está aqui. Você pode ter situações assim. Veja que nesse caso, a velocidade está variando. E nesse caso, você vai ter que calcular a área de um triângulo. A área do triângulo é simples. Você tem base vezes altura sobre 2. E se aparecer uma situação que você precise calcular a área do trapézio, veja que também é simples. No trapézio você tem a base maior, você tem a base menor, você tem a altura e você vai fazer o seguinte: base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Na paz. E agora, família, eu vou te revelar uma situação que a CAF já cobrou. Atenção. A CAF colocou um gráfico, velocidade por tempo, e perguntou qual era a distância percorrida pelo automóvel nos primeiros 20 segundos do movimento. Então veja que estamos tratando de uma situação muito específica. Nesse caso, a curva que representa esse gráfico tem um formato de uma semicircunferência. E como a CAF perguntou a distância percorrida para os primeiros 20 segundos, você precisaria saber calcular a área de um setor circular onde o ângulo é 90 graus. Pense comigo. Se você tem um círculo completo, você tem 360 graus e a área, lembre-se que é πr ao quadrado. Se você tem
um setor circular em que o ângulo é 180, ou seja, um semicírculo, a área vai ser πr² sobre 2. Veja que 180 é a metade de 360. Então, a área do setor de 180 é metade da área do setor de 360. Fez sentido? Então, nesse caso da questão da CAF, você tem que o raio é 20 e a sua distância percorrida vai ser πr² sobre 4. Dessa forma, a distância percorrida é igual a 100π metros. Vamos para cima e vamos passar.